Bom dia, terceiro A, tudo bem com vocês? Na aula dessa semana eu trouxe para vocês a fórmula do termo geral da PG. Quando nós trabalhamos com a PA, eu apresentei para vocês uma fórmula que nos ajudava a encontrar termos que estavam muito distantes ou às vezes até a razão ou o número de termos dentro de uma PA. Vai acontecer a mesma coisa na PG. Vocês viram na aula da semana passada que a gente consegue escrever PG ou encontrar termos das PGs sem a necessidade da fórmula, sem o uso da fórmula, somente usando o raciocínio lógico, continuando a escrever a nossa sequência, certo? Mas a gente tem uma fórmula que nos ajuda a encontrar termos quando eles estão muito distantes, do mesmo jeito da PA. Por isso que eu trouxe essa fórmula para mostrar para vocês hoje. A fórmula é chamada de fórmula do termo geral e ela é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Aqui na fórmula do termo geral da PG, a gente tem potência envolvida. Então, toma bastante cuidado e presta bastante atenção, certo? Para essa fórmula, a descrição dos termos é muito parecida com o que a gente mexia com a PA. O A1 continua sendo o nosso primeiro termo. Aqui a gente chama o Q de razão, lembram disso? Semana passada a gente até tinha falado sobre isso. Então, o Q é a nossa razão. O AN vai ser aí o último termo. Daquela partezinha da sequência que a gente está trabalhando. E o N, vou colocar aqui do lado para não ficar tão para baixo, é o número de termos. Então, a descrição, os elementos da fórmula são muito parecidos. A única coisa que mudou foi um nome. A nossa razão, que a gente chamava de R lá na fórmula da PA, aqui na fórmula da PG a gente vai usar a letrinha Q. Isso é bom porque quando a gente olhar para as duas fórmulas, se as duas estiverem juntas, a gente sabe diferenciar. Aquela que tem a letrinha R faz parte das fórmulas da PA, a que tem a letrinha Q faz parte das fórmulas da PG, certo? Vamos dar uma olhadinha agora em um exemplo para vocês verem a aplicação dessa fórmula. Trouxe um exemplo para vocês, para a gente ver como a gente pode aplicar essa fórmula para determinar um termo de uma PG. Então, no exemplo, na PG de primeiro termo igual a 2 e razão 10, determine o sexto termo. É claro que aqui vocês podem escrever a PG até o sexto termo e responder. Isso é usar o raciocínio lógico, você vai continuar a sua sequência. A fórmula veio para facilitar, para deixar isso um pouquinho mais rápido. Então, se você tiver facilidade para trabalhar com a fórmula, vale a pena tentar. Então, a fórmula é AN igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Para aplicar a fórmula, já deixei aqui no cantinho os elementos separados para a gente preencher. Então, o A1 é o primeiro termo, no caso ele vai ser 2. O Q é a razão é 10. O N é o número de termos, se eu quero encontrar o sexto termo, eu vou trabalhar com uma PG de 6 termos. E o AN é justamente o A6 que eu estou procurando, certo? Ele é quem eu quero achar. Então, vamos lá. Vou colocar aqui como A6, que é quem eu estou procurando. O sexto termo é igual ao A1, que é 2, vezes a razão, que é 10, elevado a N menos 1. 6 menos 1. O que a gente vai resolver aqui primeiro? Primeiro eu preciso fazer essa subtraçãozinha que eu tenho aqui no parênteses, certo? Depois que eu fizer essa minha subtraçãozinha, eu faço a potência e eu multiplico no final. Ela vai vir meio que de trás para frente, tá bom? Então, vamos lá. O A6 vai ser 2 vezes 10 elevado a 5. Potência sempre antes da multiplicação, tá? Então, eu vou resolver 10 elevado a 5. 10 elevado a 5 é eu multiplicar o 10 por ele mesmo 5 vezes. Seria isso aqui, né? Vou colocar mais um para cá. 1, 2, 3, 4, 5.
Isso aqui é o que eu preciso colocar aqui embaixo. Então, lembrem de potência e prestem atenção na hora de resolver, certo? Na potência de base 10 é fácil, porque aqui 10 vezes 10 dá 100, 1000, 10.000, 100.000, certo? É o 1 com 5 zeros. Então, o nosso A6 vai ser 2 vezes 100.000, certo? 2 vezes 100.000, 200.000. E determinei aqui o valor do nosso A6. Pelos exercícios da semana passada, que estão corrigidos no material de apoio, vocês já perceberam que dentro da PG os valores eles aumentam muito rápido. Então é muito natural nós chegarmos em resultados finais grandes, tá? Então se acostumem com isso, a gente vai trabalhar com números grandes agora na PG, mesmo porque a nossa razão é uma multiplicação. Então os números eles aumentam rápido mesmo, certo? Dá uma olhadinha no material de apoio, eu coloquei essa fórmula para vocês, esse exemplo também está lá. No final do material de apoio tem alguns exercícios para a gente treinar essa semana. Daqui a pouquinho a gente tem a live, a gente tira as dúvidas de vocês e discute mais um pouquinho sobre a fórmula, tá bom? Muito obrigada por terem assistido e a gente se vê daqui a pouco na live.